Olá a todos, eu sou o Thiago Grochovics Cavalcante e eu vou trabalhar aqui com vocês o problemas de teste número 4. Primeiramente, os conteúdos que são necessários para a resolução desse exercício estão no decorrer do capítulo 21 do nosso livro didático Beatriz Alvarenga. E os principais tópicos, então, é o tópico 21.1, força eletromotriz, 21.2, equação do circuito, e 21.3, a voltagem nos terminais de um gerador. Tendo apresentado os conteúdos necessários para a resolução, a gente pode então ir para o enunciado do exercício. Considerando os dados apresentados na figura deste problema, determine as leituras do amperímetro e do voltímetro mostrados. Então, para compreender o que está acontecendo aqui, a gente pode ver que tem uma bateria com um potencial maior da bateria, esse lado aqui, e o potencial menor é esse aqui. Nós temos uma FEM positiva, portanto é uma bateria que está fornecendo energia para o sistema, e ela tem uma resistência interna de 0,5 ohms. Então, para ter uma ideia, né, a corrente sai do potencial maior e ela vai caminhar sentido ao potencial menor. Aqui ela vai passar por um voltímetro, né? O voltímetro vai medir a voltagem entre esses dois pontos. E a corrente vai passar então por essa resistência de 2 ohms e ela vai então ter aqui uma divisão em paralelo, né? Uma ligação de resistências em paralelo. E então caminhando-se para um amperímetro que vai medir a corrente do circuito e então volta para o ponto onde é o menor potencial, certo? Então, eu tentei representar aqui no simulador em que nós fizemos o último experimento de física, e como o simulador restringe ao mínimo de resistência interna da bateria 1 ohm, eu não consegui representar com 0,5 ohms como é a imagem, mas dá para ter uma ideia de como é. Então aqui está o circuito com a ligação em paralelo das resistências, né? Então, o primeiro passo para a resolução desse exercício será a determinação da resistência equivalente entre essas duas resistências, que é um conteúdo que a gente já viu nas provas passadas. E eu vou passar então meio rapidamente, mas relembrando a fórmula para a resistência equivalente de resistências em paralelo, né? É 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre uma das resistências mais 1 sobre a outra resistência. Então, substituindo lá os valores, a gente tem que 1 sobre 10 mais 1 sobre 30. A gente chega em 4 sobre 30 e 2 sobre 15. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 2 sobre 15. Então, a gente chega numa resistência equivalente igual a 15 sobre 2. E, então, a resistência final, equivalente na ligação em paralelo, é 7,5 ohms. Então, representando novamente o circuito, a gente calculou a resistência equivalente, portanto a gente pode representar como uma ligação em série pelo valor da resistência equivalente que a gente calculou. Então tem aqui essa ligação em série e essa aqui é a nova cara do nosso circuito. Lembrando que era para ser uma resistência interna de 0,5 ohms em vez de 1 ohm. Então desconsidere esse 1 ohm, tenha na sua mente que é 0,5 ohms. A partir disso, a gente pode então calcular a corrente que passa no circuito, porque a gente precisava conhecer o valor das resistências que passam no circuito sem ser em paralelo, né? Para simplificar, a gente faz a resistência equivalente para conseguir somar essas resistências, para ficar tudo em série, né? Então, a gente sabe que não tem nenhuma força contra-eletromotriz nesse circuito, então a gente considera apenas a FEM, que é 6 volts. A gente viu no enunciado, na imagem do exercício, que a FEM valia 6 volts.
E a gente soma então todas as resistências, 0,5 ohms que é a resistência interna, mais 2 ohms que é aquela primeira resistência que é encontrada quando sai do polo positivo, e 7,5 é a outra resistência que a gente acabou de calcular, a resistência equivalente da divisão em paralelo, né? Então, fazendo essa conta aí, fica 6 sobre 10, que chega num valor de 0,6 amperes para a corrente elétrica do circuito, que é o que vai ser medido no amperímetro. Com a corrente, então, a gente consegue calcular o valor do V útil, a voltagem que está realmente passando no circuito, que é o que vai ser medido no voltímetro, que é o que ele pede, né? A medição no voltímetro e no amperímetro. Então, com a corrente, a gente consegue calcular agora esse V útil. Substituindo os valores, né? O V útil é a força eletromotriz da pilha, da bateria, menos a multiplicação entre a resistência interna da bateria vezes a corrente elétrica do circuito. Então, 6 volts menos a multiplicação de 0,5 vezes 0,6 vai dar, então, 6 menos 0,3, que é um valor de 5,7 volts, certo? Então, o V útil, que é o que está sendo medido no voltímetro da bateria, no circuito, né? A gente vê que é, então, um valor de 5,7 volts. Então, concluindo aqui, a gente chegou num resultado que o amperímetro vai medir um valor de 0,6 amperes e o voltímetro irá medir um valor de 5,7 volts. Esses valores estão batendo com o gabarito e então também pode ser analisado no simulador, reforçando, como o simulador não permite uma escolha de resistência interna para 0,5, obteve-se valores diferentes para a voltagem e para a corrente, mas você pode notar que são valores muito parecidos, né? A gente chegou num valor para 5,7 volts e com a resistência interna de 1 ele está indicando 5,43 e uma corrente de 0,57 amperes que era para ser 0,6 amperes. Então, a gente pode ver que o simulador também nos fornece uma certa confiabilidade, pode nos fornecer mais certeza a respeito dos nossos resultados e também fica mais visível sobre o que está acontecendo, né, no nosso circuito. Então, a gente vou deixar aqui essa tela final para exemplificar os resultados que a gente chegou e eu me despeço aqui de vocês, deixando o meu muito obrigado e espero que tenha ficado claro. Até a próxima.